Olá, boa noite a todos, boa noite família, boa noite a você que nos visita pela primeira vez, canal Lightworkers. Estamos aqui já há 6 anos, algumas pessoas nos acompanham e estão conosco compartilhando conteúdos do canal. Acreditamos que viver em liberdade é falar sim o que se pensa, com respeito e de forma construtiva. O conteúdo hoje é exatamente isso. Coisas que não gostamos que falem a nosso respeito. Algumas pessoas enviam e-mails dizendo que estão cansadas de ouvir esse papo de transição, ascensão, de que estão nos ajudando aqui e ali, mas nada acontece de impactante no mundo, não que ela esteja vendo. São pessoas que são chamadas para iniciar o despertar da forma mais realista possível. Então, dói, sabe? Mas algo bem óbvio é te lembrar que você é um ser humano, igualzinho a todos nós. Tem sangue e ossos, é frágil, não importa se veio ao mundo de forma natural ou por cesariana, você ficou onde todo mundo aqui ficou. Dentro de um útero. Nele, você era menor do que a cabeça de um alfinete. Todos éramos. E durante a nossa vida, usamos banheiro, tomamos banho, escovamos os dentes, nos machucamos, vivemos todo tipo de emoções. Você não tem como sair daqui. É um ser humano que habita em um planeta chamado Terra e talvez tenha medo de ouvir algumas coisas porque incomodam o seu subconsciente. Mas algo que muita gente tem e se não tem, deveria ter, é senso de humor. É aquele lance. Se me jogam pedras, faço um castelo. Se me jogam limões, faço limonada. Só que algumas pessoas não pensam assim. E antes de continuar, queremos te dizer que o que for dito aqui, em uma época da nossa vida, particularmente falando da minha vida, me deixaria muito furiosa, porque por dentro eu não me conhecia e não aceitava o ponto de vista construtivo dos outros que tentavam me ajudar. Então, em resumo, todos somos imperfeitos. Se alguém for perfeito, por favor, envie um e-mail nos mostrando a fórmula da perfeição. Todos cometemos erros todos os dias, mas isso é difícil de admitir, não é mesmo? Um humano tem dificuldades em dizer errei. A própria vida é imprevisível, ela é cheia de erros, esperando alguém que os cometa. O pior é quando entendemos que erramos, mas insistimos, porque não importa ter começado com um erro, podemos transformar em acerto, é o que acreditamos. Acontece que há mais chances de estar certo admitindo que está errado do que declarar que está absolutamente certo. Uma das coisas legais da vida é quando aprendemos a rir de nós mesmos, é algo muito saudável. No meu caso, eu trabalho quase 9 horas fora de casa. Quando chego, há tanta coisa para fazer, cuidar da lua entre coisas da casa, depois respiro fundo e ainda me permito ser orientada para o assunto da noite, quando há um. E numa dessas noites, meu filho e minha nora estiveram aqui, eu estava muito cansada do trabalho, não tinha olhado o celular ainda, e um deles disse: "Você viu o que houve lá no Cristo Redentor?" Eu arregalei os olhos e disparei: "O que foi? Caiu?" Eles caíram na gargalhada e me mostraram que era o Dia Nacional dos Animais de Rua e que tinham feito uma projeção do Cristo com o caramelo. Eu não aguentei e gargalhei também do meu susto imposto pela minha pergunta. No dia seguinte, sozinha, lembrando da minha reação, eu ri tanto que não aguentei. Puxa vida, como é legal rir da gente. Mas algumas pessoas querem a leveza, a suavidade, a serenidade dentro de uma meditação ou obter algo do universo, mas sem precisar mudar nada em relação a si, a ninguém. Muitas pessoas jamais vão admitir que erraram.
Uma brincadeira que usam muito é: a única vez que eu estava errado foi quando eu pensei que estava errado. Estar preso ao eu, entronizado, é aprender a trocar de máscara, lidar com o caos e usar bombas de fumaça enquanto arruma as coisas. Ninguém quer falhar, mas é algo que acontece muitas vezes. Você vai encontrar pessoas dissimuladas que vão te enganar, desonestas, artificiais, e na expectativa você as via como perfeitas, incapazes de mentir e que jamais fariam algo contra você. E quem fica na pior? Você, que criou esse personagem na cabeça. Entendam, não estamos generalizando, estamos mostrando grande parte da vida humana, como ela é. Na época da construção de Brasília, em Pernambuco, na cidade de Recife, um politique prometeu ao meu pai serviço e estabilidade. E meu pai viajou para lá e quando encontrou o tal senhor, este fingiu que não conhecia o meu pai. O que você acha disso? Então, no meio de uma humanidade capaz de falhar, não só individualmente, mas coletivamente, não perca tempo pensando na falha dos outros. Pense e corrija as suas. Não é a sua responsabilidade aparar as arestas dos outros. Muitos que nos acompanham compartilham essas frustrações, principalmente em ambientes de trabalho. Pela frente há muita sinceridade, mas é só virarmos as costas e palavras cortam como navalha. Mas ninguém confessa, fui eu. Você já tentou? Uma pessoa só pode saber se vai conseguir ou não tentando. E você tentou e falhou? Não importa, tente de novo. E se falhar novamente, fale melhor. A pior coisa é um humano exigindo perfeição de outro humano. Podemos chamar isso de hipocrisia? Achamos que sim. A vida não tem liquid paper para apagar os erros. E mesmo assim, quando usamos o produto nos papéis, fica bem claro que houve um erro, não torna tudo perfeito. Há sabedoria nos erros e eles podem se tornar degraus. Podemos rir dos nossos erros. A minha vida já foi um monte de cacos, mas eu não me cortei com eles, eu construí do meu jeito uma maneira de sair de onde estava. Mas que coisa! Descobri que saí, mas continuo humana e falível. E dizem, não tem problema, quanto mais alta a pessoa chega, maior é a queda. Já esperando a alegria de ver o outro espatifado no chão. Essa pessoa falha e imperfeita. Ah, mas tem gente que merece, Cláudia. Tudo que nós passamos de ruim, que nos decepcionou, nós merecemos? A vida não tem isso de dar privilégios, porque quem nos constrói por dentro somos nós mesmos, da forma que reagimos ao mundo exterior. Alguém não consegue um bom relacionamento. Aí criaram uma frase, você tem dedo podre. Quem será que inventou isso? Uns ainda confiam em sorte ou azar, como se o universo se baseasse nisso para ser o universo com as suas leis cósmicas imutáveis. Quem aqui casou com uma pessoa que a princípio não te deu a mínima, mas por amor você não desistiu e hoje conquistou? Quem é que tem algo conquistado aqui com suor e lágrimas porque não desistiu diante dos obstáculos e triunfou? Não no sentido da vitória sobre mais fracos, mas no sentido de conseguir. Quantas vezes você fez um pudim que ao sair da forma se espalhou para todos os lados, até que um dia a forma virou e você viu um pudim? Enquanto humanos, vamos falhar. Em relação ao canal, é claro que podemos afirmar que falhamos em muitas coisas, mas não desistimos. A melhor forma de seguir é reconhecer o erro o mais rápido possível e seguir. É claro que alguns erros, principalmente erros médicos, nem sempre podem ser revertidos. Astronautas cometem erros que nem sempre podem ser revertidos. Em ambos os casos e até em outros casos, faz-se o possível. O que se apresenta pode não ter um lado positivo, então
Só pode dar errado, sem pessimismo, sem negatividade. Vamos ver no que dá. E dá ruim. Despertar no planeta, nesse momento, nesse agora, é se preparar para viver momentos incríveis, mas também é se preparar para ver sofrimentos, angústias, e não podemos nos deixar destruir por elas. Levantamos, ajeitamos o traje etérico amassado, nos consertamos do melhor jeito, tentamos curar as feridas emocionais, mas ainda guardamos ódio, raiva e ressentimento. Criamos então um pet, uma ilusão particular de estimação. Até fora do despertar, a vida é desmoronar e se reconstruir, é lidar com os que se vão e ter que continuar vivendo, sem eles. É ser capaz de se abraçar e dizer: eu te perdoo, sei que somos corajosos, mas algumas vezes somos covardes. Somos amorosos, mas algumas vezes temos momentos de ira. Somos desapegados, mas algumas vezes nos dói abrir mão de algo ou de alguém. Aprendemos que quando regressivos são enviados contra nós, a forma que podemos reagir dentro do lado quântico, já que tudo é energia, é enviá-los para a verdadeira luz, certo? Então, quando tomamos consciência de que algo em nós torna-se sombrio, precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos pegar aquilo, jogar na verdadeira luz e seguir em frente, não fingindo que aquilo não aconteceu, que não existiu, mas que está sendo tratado com o nosso consentimento e conhecimento. Esse é o equilíbrio que impede que sejamos sombras nas sombras dos outros. Se algo nos limita, é algo que nos acorrenta, mesmo que as correntes sejam apenas emocionais ou mentais. São coisas que nos restringem porque, é claro, fomos ensinados desde o berço a acreditar no que é certo, no que sempre foi considerado certo. Só que a gente cresce, começa a pensar e diz: ok, vocês me ensinaram de um jeito, mas eu decidi acreditar em outra coisa. E se alguém, porventura, escolhe o lado oculto, não importa quanto poder seja prometido, não importa o que ofereçam ou o que a pessoa seja capaz de fazer, ela não é livre, é iludida pensando que é. Se dentro da espiritualidade algo te limita, isso não é bom. Se você se força para meditar e não é algo tranquilo, suave, você não consegue, se frustra, isso não é bom. Algumas pessoas são cruéis com os animais porque, quando filhotes, são puros, inocentes, não sabem de nada. Você precisa ensinar. Então, alguns sofrem maus tratos porque fazem as necessidades no tapete carésimo da sala, comem as suas revistas e, é claro, tudo isso é mais valoroso do que o amor por um ser que só quer amar, ser amado e aprender. Alguns nunca aprendem, mas o amor supera tudo. Já conheci pessoas que não tinham tapetes na casa. O amor pelo pet foi maior e não importa se ele teve problemas no aprendizado e não deu certo. Tapetes se vão. Ele fica. Não é errado questionar. Estar em uma crença e não ter liberdade para dizer: por favor, dá licença, por que isso é assim? Não poder fazer por medo já não soa estranho? Em outros lugares já é intimidador. Como assim? Onde está a sua fé? Questionando os líderes, o jeito como as coisas sempre foram, questionando o que deveria ser inquestionável. Sempre que eu posso, eu coloco um exemplo da minha vida. Quando eu estava num ministério muito conhecido no país e eu estava exercendo a função de presbítera, eu perguntei, depois de uma reunião, ao bispo: bispo, o senhor não acha que seria melhor assim, assim, assim? Ele olhou para mim e disse: não, eu não acho. Sabe por quê? Porque o bispo sou eu. É claro, eu fiquei sem graça, mas, resumindo, até que enfim, recebemos uma programação que se tornou a nossa identidade na Terra e rege a nossa percepção de mundo, também conhecido como realidade, cada um tem a sua. Quando alguém diz: você pode mudar sua vida,
A pessoa pensa, não, tá doido. As coisas estão ruins, mas deixa do jeito que está, não existe isso de mudar, nem pensar. Ou não, o que é isso? Tenho dúvidas, mas quem não tem, deixa assim. Quando você tem certezas também, não há mais espaço para aprender nada. Você está certo a respeito de tudo, então a única saída é questionar a sua certeza. Mas se é certeza, você não pode questionar, então sua vida para. A nossa vida diante do cosmos é tão ínfima que no quesito tempo é menos do que o tempo que digita-se a letra A em um teclado. Mas mesmo assim fazemos parte dele porque através de nós, dentro dessa vastidão ilimitada, o universo se torna consciente de si mesmo, ele se vivencia. Nós geramos um significado. Podemos ser um ponto quase invisível no cosmos, mas temos todo o cosmos dentro de nós. Que complexo, não é mesmo? Mas um dia nenhum de nós estará mais por aqui. Na caminhada, alguns não sabem o que fazer quando a estrada acabar. Uns vão pensar, cheguei no abismo, vou criar asas. Outros nem passarão por isso. O lance é aproveitar tudo com leveza. E vamos terminar deixando uma recomendação. No streaming, na Flix, tem um documentário que recomendamos chamado Ram Dass Going Home. Ram Dass indo para casa. Ram Dass foi escritor e dentro da espiritualidade foi uma pessoa que aprendeu a viver com alegria e gratidão. E é um curta-metragem que mostra isso, mostra os seus últimos dias e os seus pensamentos sobre amor, vida, morte e o que ele esperava encontrar além dela. Faça bom proveito desse conteúdo, ouça quantas vezes você quiser. Gratidão por apoiar e incentivar o canal. Gratidão àqueles que têm apoiado o canal de forma independente da plataforma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente que todos nós estejamos na mais pura e verdadeira luz.